Em uma sociedade capitalista, onde o consumo é incentivado, um direito fundamental para proteger os cidadãos é o direito do consumidor. Mas o que é esse direito? Sua origem é incerta, mas nos tempos de império era possível observar algumas leis que ajudavam o consumidor a não ser prejudicado. E essas leis atravessaram décadas e até séculos. Hoje, o famoso direito do consumidor é constantemente lembrado por sua importância quando alguém vai realizar uma compra e se sente afetado pelo dono ou vendedor do objeto de interesse. Então, sinta-se seguro, a lei está aqui para te proteger, mas mesmo assim, fique atento com golpes que atravessam seu tão precioso direito do consumidor. Olha aí, gente, o direito do consumidor. Isso aqui é uma coisa que talvez muitos brasileiros não entendem isso. E nem sabe que direito é esse, até onde eu posso, até onde eu não posso, até o que eu devo procurar, o que eu devo ali bater em firme. Opa, isso não, né? Isso agora, quem vai falar um pouquinho disso para nós é ela, nossa querida doutora Bruna. Bruninha, direito do consumidor é uma coisa que poucas pessoas entendem isso, né? Muitas pessoas acham que o direito do consumidor protege apenas o fornecedor. E, na realidade, é bem ao contrário. É o direito para proteger o consumidor. E por que eu falo isso? As pessoas acham, né, e não entendem. Porque falta informação. Quando nós não temos a informação do que é o direito do consumidor, a gente não consegue fazer valer que esse direito seja respeitado e simplesmente exercido. Então, o que eu sempre digo para vocês? Na vida, quem consegue se proteger é quem tem informação. Tem dúvida? Vai em busca de informação. E não é só no Google. Converse com outras pessoas. Infelizmente, a tecnologia hoje em dia faz com que as pessoas cada vez mais conversem com os outros, menos conversem com os outros, né? Fala, não vou mais conversar, vou procurar no Google. E acaba não compartilhando experiências. Então, o direito do consumidor, ele veio para proteger você simplesmente com o primeiro princípio que existe no Código do Consumidor. É o direito à informação. Toda vez que você for comprar algo, contratar algum serviço, por exemplo, contratar um empréstimo bancário, o banco, o fornecedor, ele tem a obrigação de passar todas as informações necessárias sobre o produto ou sobre o serviço. Com isso, ele está cumprindo o Código do Consumidor. Se você não exigir que ele te explique cláusula por cláusula, é obrigação do gerente. Falar, mas não é só assinar. Não é só assinar. Pergunte. Eu falo uma coisa para todo mundo sabe ler, mas compreender aquelas cláusulas é super difícil. É porque as pessoas têm preguiça de ler, que são muitas cláusulas, muitas vezes. E é complexa a forma que eles escrevem. Eles é escrevem pequena. de uma maneira bem complexa, cansativa. Exato. E o povo não quer ler. Ele só está olhando o valor que vai caber no meu bolso se eu Pode pagar. já ser até uma pegadinha aí já, né? Exatamente. E é por isso que você deve parar e falar, não, me explica a cláusula 1. O que está escrito aqui? A2, A3? Eu quero saber. Eu quero saber Essa é a uma primeira por coisa. uma. Exato. Essa aqui uma. Tá? E vai lendo com ele tem a obrigação de te responder. Tem a obrigação. Caso contrário, se ele fala, não vou te explicar, você tem que assinar, ele está violando o Código do Consumidor. Aí, gente, ele está agindo de forma abusiva. E aí, simplesmente, você assina um contrato e depois você descobre que não foi isso que você assinou, ou então que ele te vendeu, não é o que está escrito no papel, você pode ingressar com uma ação pedindo a nulidade disso. E a indenização por isso, porque você teve o seu direito lesado. Tá vendo? A questão dos juros, a gente tem que entender direitinho, pelos direitos, até que ponto que a pessoa não está pedindo um juro muito além daquilo que é o normal para se pedir nos produtos, né? Isso é uma questão muito importante também, né, Bruninha? A melhor forma de você saber como o juros é abusivo ou não, simplesmente você vai pegar o empréstimo, você vai procurar no mínimo 3 bancos. É o mínimo. Tá. Por quê? Porque cada banco vai te dar uma taxa de juros. Você tendo cada banco uma taxa de juros, você consegue comparar. Um vai dar 1,1, outro vai dar 1,5 e outro vai dar 9,2. Esse 9 tá alto, tá super abusivo, muito tá? alto, é claro. Tem algum problema. Então, eu consigo verificar aonde está a abusividade nisso ou não. Tá? Por quê? Qual que é o grande problema do mercado? E é uma dica que eu dou para vocês não caírem em golpe, gente. Muitas empresas ligam para você e falam assim, nossa, estamos aqui revendo, vamos fazer uma revisional no seu contrato bancário e vamos diminuir os seus juros. Você vai conseguir pagar parcela só de R$200, porque o resto é tudo juros. Eles falam exatamente assim. E a pessoa fica super feliz e cai num golpe maravilhoso. Por quê? Porque não existe juros abusivo neste caso, por exemplo. Por quê? O banco, ele não tem uma limitação legal de colocar juros de 1%, que eles vendem isso. É 1% e ponto. Não cabe aos bancos, as instituições bancárias não têm essa limitação.
Então, eles podem colocar os juros que eles bem entender. Mas, como é que eu vou saber se é abusivo ou não de maneira simples? Eu vou olhar 3 propostas de juros com outros bancos. Falar, pô, 1,5, 1,9, tá normal. Até o dobro, até o triplo, ainda não é considerado abusivo, gente. Então, observem sempre essa questão. Fazer essa maneira mais pesquisa rápida. aí. Bruna, mas eu já fiz o empréstimo. Como eu vou saber se é abusivo ou não? Existe uma calculadora do povo, tá? Calculadora do cidadão, na realidade, no Banco Central. Joga no Google, Banco Central, calculadora do cidadão. Vai aparecer uma planilhinha para você. Você vai colocar o valor do seu empréstimo, o número de parcelas, o valor da sua mensalidade, da sua parcelinha por mês, e vai aparecer, nesse total, vai aparecer qual é a porcentagem de juros que está sendo aplicada. Aí vamos olhar o seguinte, o seu contrato bancário está constando 1%, só que naquela planilha apareceu 1,9%. Tem alguma coisa errada? O valor contratado não está condizente com o valor que está mostrando na calculadora do cidadão. Sim. Aí eu tenho uma coisinha para ficar em alerta. O que eu vou fazer nesse momento? Antes de procurar um advogado, eu vou ligar para o meu gerente e vou até ele, para ele me explicar o que está acontecendo, o porquê disso. E aí, se eu não ficar satisfeito, eu procuro um advogado que vai conseguir te orientar muito bem referente a isso. Isso é muito importante, muito importante. Tá vendo, minha gente? Doutora Bruna, nós temos aqui também, é um VTzinho que nós vamos colocar, né? Mais um VT, que aí isso vem bem de encontro no que a senhora está colocando para todos nós aqui. Dá uma olhadinha aí, gente. Em 2020, uma gigante da tecnologia, fabricante de smartphones, decidiu que não venderia o aparelho acompanhado do seu carregador, com a justificativa de ajudar o meio ambiente e diminuir a emissão de carbono. Em contrapartida, estaria indiretamente obrigando o consumidor a realizar uma venda casada. Ou seja, para você ter um, precisa comprar o outro, o que é extremamente proibido no Brasil pelo Código de Defesa do Consumidor, o artigo 39.1. Além do mais, essa mudança atingiu bastante o consumidor, pois o preço do smartphone não diminuiu. Recentemente, o Ministério da Justiça determinou a suspensão da venda do aparelho sem carregador no Brasil e aplicou multa de mais de 12 milhões de reais à empresa. A multinacional recorreu à decisão da Justiça e aguarda o veredito. Será que uma das empresas mais poderosas do mundo se curvará às leis brasileiras? A disputa continua e que vença o consumidor. Olha, tá vendo, doutora? Isso aí é um caso bem clássico aí, né? E importantíssimo. A venda casada ela é bastante utilizada para forçar o consumidor a gastar mais dinheiro com a própria empresa, tá? Então, esse caso não é único desta empresa. Existem outras empresas que vendem aparelhos celulares que também quiseram entrar nessa onda aí. E aí, na hora que recomeçaram a verificar as condenações nos tribunais de justiça, simplesmente falaram, opa, vou começar a devolver ou a entregar o carregador se alguém reclamar. Então, a gente tem um grande porém. Você compra o aparelho, mas se você não reclamar, nada muda, tá tudo certo. Se você reclamar, algumas empresas administrativamente mandam entregar o carregador na sua casa. Outras empresas simplesmente viram para você e falam, não, entre na justiça. Aí você pensa, eu vou entrar com uma ação judicial, gastar com advogado, gastar meu tempo e energia com isso, por causa de, sei lá, R$50, R$100, o que faz com que as pessoas desanimem de exigir o seu direito, que é ter um carregador a partir do momento que você compra um aparelho de celular. Porque essa empresa, ela pressupõe que você ou já tem um outro aparelho e quer manter você com esse aparelho dessa mesma marca, fazendo com que você não troque, para você não ter que gastar mais dinheiro, ou que você gaste, porque a única pessoa que vai vender para você esse carregador é a própria empresa. Doutora Bruna, a gente percebe que realmente é uma realidade aqui no Brasil, nós brasileiros principalmente, que trabalhamos na cidade, que realmente é um joguete, porque sabe que o povo não gosta de ler, o povo não tem esse hábito de ficar vendo o seu direito como consumidor na lei, que nem ali, a lei tal diz que não sei o quê, as pessoas não querem ler. Então, essas grandes empresas, ou até aqueles que fazem empréstimos, eles sabem que o povo é assim, eles lançam essas falcatruas, já imaginando que, como a senhora muito bem explicou,
o povo não vai atrás. E quando eles perceberem, eles vão falar, mas vai me dar tanto trabalho, eu vou ter que pagar um advogado, eu acho que não vale a pena, deixa para lá. Esse deixa para lá é algo que o direito do consumidor, a gente tem que achar meios para que o povo não deixe para lá, né? Não, olha, uma coisa que funciona muito bem, eu sei que todo brasileiro reclama de, instituição... Procon funciona, gente, e funciona muito bem. Reclamações no Procon, e existe um site que eu sempre indico também, que é o consumidor.gov.br, tá? Basta você cadastrar os seus dados ali, você faz uma reclamação online, a empresa é notificada e eu nunca tive uma resposta que não me deu como satisfatória. Então, assim, vale a pena, consumidor.gov.br. Ingresse e faça a sua reclamação. Que bacana. É perfeito para você resolver qualquer problema antes de ingressar com uma ação judicial. E vou te falar só o porquê. Por quê? Eles têm uma pontuação, né? Você tem uma reputação a zelar. Quando você tem reputação e você começa a ter reclamação no Procon, no consumidor.gov, a sua reputação como empresa fica baixíssima. Por isso que eles respondem. Entendi. É um marketing negativo ter reclamação nisso. Olha, doutora, nós temos aqui a Marilta Targa, que ela está sempre junto com a gente, e ela sempre faz grandes perguntas. Ela faz uma pergunta aqui, ó. Boa tarde. Eu comprei sem o carregador há 2 meses antes do veredito e agora tenho algum direito? Paguei quase R$300 no carregador. Olha, Marilda, não tem nenhum problema. Você pode reclamar direto no saque da empresa para te entregar o carregador. Mas eu já comprei. Então, você pode ingressar no juizado especial, que você não precisa de advogado lá aí da sua cidade. Procura um juizado especial, joga no Google perto da sua residência. Faça uma reclamação que o próprio judiciário vai notificar a empresa ou para devolver o seu dinheiro de volta e te dar uma reparação por danos morais, porque houve uma abusividade, sim, uma violação ao Código de Defesa do Consumidor, tá? E simplesmente você vai conseguir resolver sua vida, independente de qualquer decisão que ainda esteja suspensa, aguardando um recurso. Isso daí, não houve uma suspensão geral de todos os outros processos. Legal. Agora nós temos mais uma pergunta no VT. Tô gostando, hein? Você vê que a doutora Bruninha aqui, ela fala firme mesmo, não é? Não é essas coisinhas qualquer, né? Que fala, pede uma pergunta para ela, ela fica... Não, ela fala na dedicação de quem conhece. Tem mais uma pergunta aí, ó. Dá uma olhadinha. Oi, padre. Tudo bem? Meu nome é Marisa e eu queria fazer a seguinte pergunta. Como que a gente pode agir quando a gente percebe que o banco está cobrando taxas abusivas da gente? O que eu devo fazer? Qual é o caminho que eu devo seguir? Obrigada. Obrigado você, minha linda. Ela não falou o nome dela, né? Mas falou o nome dela? Marisa, dona Marisa. Obrigado, querida. Deus abençoe. Bruninha, você meio que já falou, mas vamos falar para a dona Marisa de novo, né? Acho que vale a pena dar esse recorte aí. Dona Marisa, no seu caso, você já teve um contrato ativo e simplesmente você está achando, pressupondo que há uma abusividade nos juros. Vou te ensinar de novo. Você vai entrar lá na calculadora do cidadão, joga lá no Google, Banco Central Calculadora do Cidadão. Vai pedir alguns dados do seu contrato, o valor do contrato, o número de parcelas que você parcelou esses empréstimos. Então, colocar R$1.000, parcelei em 24 vezes, tantas parcelas, o valor dessas parcelas. Vai aparecer os juros. Se aparecer uns juros ali diferente do que foi contratado, você tem que chamar o seu gerente e falar, olha, aconteceu isso, eu gostaria de saber o porquê. Tá bom, Bruna, deu uma diferença mínima, mas eu ainda acho que é abusivo. Opa, o que você vai fazer? Você vai olhar outras instituições bancárias e vai falar, olha, eu tenho uma dívida no banco A, você poderia verificar para mim quanto ficaria de juros para eu fazer a portabilidade dessa dívida? Porque você, a priori, vai ter uma noção do quanto é os juros de cada banco. Se o juro está parecido, uma diferença de 0,9%, não é abusivo. Então, você vai ver que está dentro do padrão. Mas, mesmo assim, se você tiver alguma dúvida, procure um advogado que ele pode simplesmente estudar isso para você. A única coisa que eu peço, tome muito cuidado com empresas que ligam oferecendo serviço. O Código de Ética da OAB, o Código dos Advogados, não permite a gente oferecer serviço para ninguém. Legal, bacana. Tá vendo, gente? Isso é muito legal. Eu acredito também, né, Bruninha, aqui... Doutora, eu falo Bruninha com muito carinho, né? Mas com muito respeito também, doutora. Na verdade, assim, a gente sabe que hoje a gente está vendo uma geração que ela está muito mais atenta também, né? Sim. Dos seus direitos, está buscando uma geração nova, né? Que hoje sabe até protestar, sabe ir atrás, falar isso aqui está errado. Isso começa, esse movimento novo, ele está tendo um acréscimo aqui no Brasil também. Isso é bom, porque principalmente essa nova geração, eles estão mais aguçados nos seus direitos, né? Eles estão reclamando.
eles estão indo atrás. Por exemplo, outro dia eu vi um jovem, eu fiquei assim abismadíssimo. Ele foi fazer uma compra no mercado e uma das caixinhas de leite que ele mandou trazer, uma caixa fechada, tinha 2 caixas de leite que estavam amassadas. O que ele fez? Ele pegou lá o direito do consumidor, ele entrou em contato e reclamou. Falou assim, olha, o artigo tal aqui, desse produto tal, comprei e ele veio danificado 2 caixas de leite. O que aconteceu? A empresa mandou 2 caixas fechadas. Uma, por ele ter passado esse desgosto de ver a cor. Então, essa aqui é de presente e essa aqui foi por aquilo, o dano do dinheiro que o senhor gastou. Isso mesmo. Quer dizer, se nós soubéssemos ir atrás dos direitos que nós temos e com sabedoria, sabendo que eu posso, como a senhora está explicando bem, a gente teria muito mais, não vou nem dizer direito, nós vamos ter as regalias que você tem como consumidor de ver qualquer coisa errada. Eles têm dever de trocar ou devolver, como a senhora falou, né, e dar um novo para você. Só que o problema é que a gente não tem conhecimento disso. E aí, eles não vão reclamar. Tá tudo certo. Tem mais uma perguntinha, doutora. Dá uma olhadinha. Boa tarde, meu nome é Kevin. Gostaria de saber se as lojas são obrigadas a trocar produtos que foram dados de presente? Olha lá. Bom, essa é uma pergunta bem polêmica. Por quê? Para você trocar um presente que foi dado de presente, você tem que informar na hora que você está comprando e falar, é para presente. Por que eu estou dizendo isso? Se você comprou fisicamente, você foi até a loja e comprou, e eu não falei que era para presente nada, se não tiver constando lá na frente do balcão de que você está pagando, troca assim até 30 dias, por exemplo, a empresa não é obrigada a realizar troca. Entendi. Só se tiver defeito ou algum vício no produto. Agora, se você avisou e foi comprado fisicamente, ela é obrigada a trocar tranquilamente. Agora, existe uma outra porém. Se você comprou online, aí sim, a empresa é obrigada a trocar dentro do prazo de 7 dias da entrega do produto e não da efetuação da compra. Chegou o produto, você tem 7 dias para reclamar. As pessoas confundem muito isso. Não, mas eu tenho o direito de reclamar, doutora, e trocar a hora que eu quiser, ou então pedir meu dinheiro de volta. Depende. O direito de arrependimento é quando você não está vendo o produto que você está comprando. Ou seja, na maneira online, por telefone ou pela internet. Quando você vai até uma loja e compra um produto e você olhou e simplesmente não falou nada que se estava com defeito ou não, aí você pode reclamar porque tem defeito. Agora, se não tiver defeito nenhum, simplesmente eu quero meu dinheiro de volta porque eu cheguei em casa e vi que eu tenho uma blusa verde igual que eu comprei, aí você não tem esse direito. Então a gente vai percebendo que os tempos, principalmente atuais, exigem de todos nós, cidadãos, né, que nós sejamos mais espertos, mais atentos a tudo. E até nos leva a uma necessidade de estudos, né? Exato. Estudar um pouco, ler um pouco mais. Eu acho que o povo brasileiro, a gente até aqui, até a página 3, né, vamos dizer assim, de uma maneira diferente para dizer, a gente sempre foi muito acomodado, né? Muito. A gente sempre foi aquela coisa muito simples, acreditou na palavra do bigode, aquela coisa dos nossos avós. E hoje em dia, não. Hoje em dia você tem que ler, você tem que prestar atenção no que você vai comprar para saber. Realmente, aqui tem prazo de entrega, até quando, tem troca, é a pessoa física, e se for jurídica, você tem que entender tudo. Sim. A gente tem que estar muito antenado, não é isso? Agora, temos mais perguntas também, eu estou amando essas perguntas. Dá uma olhadinha, aproveita o doutor aqui, bora! O valor do meu empréstimo é mais de 60% do meu salário. Como que eu faço para renegociar? Olha aí, doutora. Olha, esse é um problema de muita gente, infelizmente. As pessoas acabam fazendo um empréstimo e não computando o quanto isso vai impactar na vida dela, no dia a dia. E aí a questão do direito do consumidor já começa a ser direito do outro lado de lá. Exatamente. Para você, não tem como você virar e falar assim para o banco, olha, eu não vou mais pagar, mas eu quero manter o bem. Essa opção não existe, porque se você deu como garantia alguma coisa para o banco para realizar esse empréstimo, esse bem é do banco. Agora, o que você pode fazer, e é a maior dificuldade que todo consumidor possui, chegar para o gerente e falar, eu mudei de emprego, por exemplo, e meu salário diminuiu. Eu preciso realizar uma renegociação ou refinanciar isso daqui. Refinanciar gera geralmente alertas, estrelinhas para mim e medo. Porque quando você refinancia, você aumenta a sua dívida. Então, tome cuidado se isso for uma opção, tome cuidado apenas com a taxa de juros, tá? O que eu vou falar para você?
o banco vai virar para você com certeza e falar, eu não vou negociar porque você não está inadimplente. Todo banco fala isso. Aí você responde, então eu preciso ficar inadimplente para poder renegociar? Que absurdo, eu estou tentando ser honesto, né? Estou usando a minha boa fé aqui com o banco. Mas infelizmente é assim que o sistema do banco funciona. A dica que eu dou, procure outras instituições bancárias. Pergunte para essas instituições bancárias se elas querem comprar a dívida que o senhor tem hoje. Porque as parcelas estão muito altas para o seu bolso. O que a gente chama é portabilidade. Você fazendo isso, o outro banco vai olhar e fala assim, não, você paga bem, bonitinho, você é pontual, o seu salário é tanto, eu vou pagar a sua dívida, esse banco vai pagar a dívida, você vai ficar com a dívida no banco B, por exemplo, com as parcelas que o senhor consegue pagar bonitinho. Essa é a melhor solução. A única dica que eu dou, observe a taxa de juros, tá? Porque as pessoas só olham o valor da parcela. E esse é o grande problema. Um empréstimo que, por exemplo, era de R$10.000, se você não observa essa porcentagem dos juros, essa diferença, você pode triplicar a sua dívida, tá bom? Olha, gente, aqui também cabe um pouco, diante da pergunta que esse senhor colocou, um pouquinho daquela palavra da Sagrada Escritura, né? Antes de você realizar qualquer evento, negócio, construir qualquer coisa, primeiro veja se você tem condições, tem condições de manter aquela necessidade que você precisa. Você tem condições? Não, não tenho. Então não entre em dívida. Faça naquilo que você sabe que você pode. Senão vai ser motivo de não só de vergonha, mas contra um processo contra você depois. E não tem como você protestar, tá bom? Tem mais uma pergunta? Acabou? Ah, que pena. Agora que estava ficando tão bom, estava gostando demais aqui. Doutora Bruna, obrigado pela sua participação, pelos seus ensinamentos, né? E o direito do consumidor, eu acho que isso daí é algo que a gente tem que conhecer mais, o povo brasileiro, né? Para poder sofrer menos, né? Com certeza, o conhecimento, vamos em busca da informação. Meu Instagram tá sempre, eu sempre recebo perguntas e eu respondo no meu Instagram também, tá bom? Fica tranquilo, é doutora.Bruna Kusumoto. Fiquem à vontade para mandar, porque eu tô sempre respondendo, porque apesar de eu ser advogada e ser uma forma de eu ganhar meu dinheirinho, tudo bonitinho, a minha obrigação no mundo também é ajudar as pessoas a adquirirem conhecimento. Que bonito, olha que legal. Bacana. Obrigado, doutora. Foi uma grande alegria e até a próxima, se Deus quiser, aqui. Com certeza. Na nossa bendita hora. E é uma bênção para você. Final de semana está chegando e eu te espero no domingo lá pelas minhas redes sociais. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Eu já tenho saúde também. Trabalho não falta, família vai bem. Amigos são poucos, não devo a ninguém. Sou bom brasileiro, de precisar mesmo, eu só preciso dinheiro. Se eu fosse um carro, seria um Fusca. Se fosse comida, uma fruta. Se fosse um bicho, um gato pingado de um feiticeiro que não transforma meu rato em dinheiro. Grana, bufunfa, din-din, o resto tá bacana pra mim. Grana, bufunfa, din-din, o resto tá bacana pra mim. Grana, bufunfa, din-din, o resto tá bacana. Joias, o pobre tem choros, o louco tem noias, o sábio tem sonhos. Eu só tenho Deus e aqui estou eu.